quero que você entenda o que é dormir bem, o que é esse sono que nós estamos falando aqui. Então, o sono que nós estamos relatando aqui é aquele sono que você dorme bem, pelo menos 6 a 8 horas por noite, tá? Sem ser interrompido. É aquele sono também em que você dorme no quarto totalmente escuro. Dormir bem também é aquele sono em que você dorme desde que você esteja 1 hora já sem utilizar celular, sem televisão, sem estar com televisão ligada. Eu estou referindo aqui ao sono de qualidade, ao sono reparador, ao sono que vai promover todos os benefícios metabólicos que o sono de qualidade deveria promover no seu corpo. E o sono de qualidade que eu estou me referindo aqui não é aquele sono que você utiliza remédio. Então é dormir sem remédio. Dormir bem, 6 a 8 horas por dia, sem estar com celular e televisão, estímulo luminoso, por pelo menos 1 hora antes de dormir, viu? Sem, como eu já disse, o uso de remédio. E é aquele sono que você se deita até as 23 horas. Por que isso? Até as 23 horas. Assim, doutor Renan, mas eu só consigo dormir depois da meia-noite. Gente, vocês já repararam que quando a gente vai dormir, a hora que dá ali umas 6 horas da noite, umas 18 horas, você dá uma primeira bocejada. A hora que dá umas 20 horas, você dá uma segunda bocejada. Mas você não vai dormir porque a sua rotina hoje não permite você ir deitar 7 da noite, 8 da noite. Aí beleza, você não vai dormir. A hora que dá as 10 da noite, você dá uma terceira bocejada. Só que, pelo nosso histórico lá atrás, pela pré-história, se o homem lá pré-histórico não ia dormir até por volta da meia-noite, o nosso corpo começava a produzir adrenalina. Por quê? Se o homem pré-histórico até a meia-noite não foi dormir, é porque ele está passando por uma situação de perigo, por uma situação de risco. Logo, você começa a produzir adrenalina. Então, se você não dorme, se você dorme depois da meia-noite, principalmente, o ideal é dormir até as 11 da noite. Mas se você tem o hábito de dormir depois da meia-noite, seu sono não vai ser de qualidade, você não vai passar por todas as fases do sono, não vai produzir os hormônios que deveria. Né? Claro, tem gente que está mais adaptado a isso, mas a grande maioria da população vai sofrer impacto disso sim, tá? Então, cuidado com quem dorme após a meia-noite, ok? Então, esse é o sono de qualidade que eu estou me referindo aqui. Então, agora eu vou falar para vocês o que não é o sono que vai ajudar a acelerar o seu emagrecimento que a gente está conversando aqui. O que não é esse sono que vai acelerar seu emagrecimento? Esse sono que a gente não vai falar aqui, eu não estou referindo àquele cochilinho. Você está indo para o seu trabalho e você dá aquela cochilada no meio do caminho. Não, não é esse sono que a gente está referindo aqui. Eu também não estou me referindo ao sono que você tem com o uso de medicamento sedativo. Doutor Renan, mas por que isso? Eu durmo bem tomando meu remédio. O remédio, ele faz o seu sono aprofundar muito rápido e você não passa por todas as fases do sono. E você não passando por todas as fases do sono, o que acontece? Você deixa de produzir vários hormônios importantes para o seu metabolismo, para a sua saúde. Você deixa de fazer limpeza do corpo, que a gente já vai falar um pouquinho mais à frente. Então, entenda. Dormir com remédio não vai te gerar uma qualidade de longevidade de saúde a longo prazo, e principalmente no emagrecimento também, ok? O sono que eu estou falando aqui também não é aquele cochilinho que você dá à tarde. Aquele cochilinho da tarde vai servir para te dar uma descansada, mas não para acelerar o seu emagrecimento, tá? Aquele sono, o sono que eu estou falando aqui não é aquele sono em que você dorme com a televisão ligada, com estímulo luminoso, com barulho demais, aquele sono perturbado. O sono que eu estou falando aqui também não é aquele que você virou à noite na balada, chega de manhã às 6 horas da manhã, já com a luz do dia, e vai dormir achando que vai fazer toda a regulação que um sono de qualidade faria. Então, entenda, por que isso? A hora que... Vocês já observaram que quando você vai dormir, a hora que começa a escurecer, começa a dar um soninho. E a hora que está amanhecendo o dia, você está no seu quarto, ali por volta das 5h30, 6 horas, da primeira luz do dia, a gente desperta. Por quê? A hora que a luz do dia bate na retina, bloqueia a produção de melatonina no cérebro. E a melatonina é o hormônio do sono.
Se a melatonina para de ser produzida, opa, pum, desperta. Só que você tem ou um trabalho noturno, ou você vai para a balada. A hora que você chega em casa, está de dia. E aquela luz do dia não vai deixar o seu cérebro produzir a melatonina, que é produzida pela pineal no cérebro. E aí, o que acontece? Você não vai... A melatonina é como se fosse o gatilho, a chave para você produzir tudo que você precisa, tudo que precisa ser produzido no sono e para regular várias coisas que a gente precisa regular no nosso corpo durante o ciclo do sono. E se você não tem essa chave, a melatonina, e você tem o hábito de dormir de dia, você vai sofrer grande impacto disso. Então não é esse sono, não adianta chegar de dia e não dormir. Mas tem forma de regular isso? Tem. E isso eu vou falar para vocês até o final da live, tá bom? Entendido agora qual é o sono que a gente está falando e qual não é o tipo de sono que nós estamos nos referindo aqui, certo? Mas vamos lá, né? Então, por que o sono... Você tem que entender agora que algumas coisas já estão claras para vocês. Mas você tem que entender que o sono, ele é um acelerador do emagrecimento. Mas por que ele é um acelerador do emagrecimento? Quando você... Vamos contar uma história para vocês entenderem lá da pré-história. Lá o homem pré-histórico, ele ia dormir junto com o pôr do sol e acordava junto com o nascer do sol. Então nós tivemos uma regulação do sono, vigília, né? Sono, dormir, vigília é o período em que você está acordado, de acordo com a luz do sol. E há milhares de anos nós já viemos com esse período de regulação. E a melatonina é produzida de acordo com esse ciclo de 24 horas, né, que a gente tem do sol e anoitecer. E o homem pré-histórico, por que ele tinha que dormir? Para não consumir muita energia. Porque se você fica muito mais tempo acordado, mais energia o seu corpo gasta. Só que o homem pré-histórico não tinha esse acesso à comida que a gente tem hoje. Se o homem pré-histórico lá, desde sempre, tivesse acesso à comida disponível, igual a gente tem assim, provavelmente a história do homem teria sido muito diferente em relação ao sono. Mas não foi assim. O homem pré-histórico tinha que ir lá, conseguia caçar de vez em quando, comia, né? Enfim. E para não ter esse grande gasto de energia, as teorias indicam que o sono foi para que o homem conseguisse sobreviver mais tempo e gastasse menos energia, porque no período do sono nós gastamos muito menos energia do que quando nós estamos acordados. E acreditava-se, né, até meados do século XX, que o sono era, quando a gente dormia, era um momento que o cérebro desligasse e nada acontecia no nosso corpo. Mas aí, com os estudos, foram vendo que o sono era importantíssimo, tanto para regulação de cortisol, né, para regulação de pressão arterial, para várias coisas, certo? Então aí você começa a entender, então nós viemos com esse ciclo do sono lá da pré-história. E hoje nós temos um impacto muito grande na qualidade do nosso sono por conta do estilo de vida que nós vivemos. É celular na cara o dia inteiro, é televisão, é luz, é luz. E a luz azul que o celular emite, que a televisão emite, que o tablet, o computador emite, bate na retina e bloqueia a produção de melatonina. Então a qualidade do sono vai piorando gradativamente. Se a gente pegar estatisticamente, o brasileiro, desde a década de 90 até hoje, ele piorou em 1 hora e meia a qualidade do sono. E 63% da população tem a qualidade do sono comprometida. E concomitantemente, a gente começa a observar, né, em uma taxa, um aumento gigantesco de obesidade, de Alzheimer, de câncer, de fadiga, de alteração de humor, de memória. E saiba, claro, existem vários fatores que influenciam nisso tudo, mas o sono é um dos principais fatores que vão influenciar diretamente na qualidade da sua vida e do seu emagrecimento, tá? Então, qual a função que o sono tem hoje? O sono tem 3 funções principais. A primeira função é, claro, economizar energia, como a gente já conversou lá sobre o homem pré-histórico. Se você dorme, né, quando você está dormindo, gasta menos energia. Você economiza energia e não precisa ficar comendo ali.
Você fica ali 10 horas sem se alimentar, beleza. Agora fica 10 horas de dia sem se alimentar, você vai sentir fome, você vai sentir fraqueza, falta de energia. E aí, nós temos outras funções do sono, que é a segunda, que é manutenção de todos os processos do corpo. Então, o que vai acontecer durante o ciclo do sono? Começa, se você não dorme bem, o que começa a aumentar? Se o sono é ruim, começa a aumentar a produção de células brancas. Células brancas são as células que atuam no nosso sistema imunológico, na nossa defesa. Só que aumenta a concentração de células brancas imaturas, digamos assim. Então, o que vai acontecer com o seu sistema imunológico? Seu sistema imunológico começa a ficar pior. Quem dorme mal tem muito mais incidência de doenças. Outra questão. Durante o ciclo do sono, quem dorme mal começa a não ter uma regulação da pressão arterial. O que eu vejo de alunas e pacientes que fazem uso de antidepressivo, sendo que, na verdade, precisavam de regular a qualidade do sono. Outra questão importante que o sono faz, reprodução. Se você não dorme bem, não produz hormônios sexuais adequadamente, libido sexual baixa, não produz GH, GH é hormônio do crescimento. E o GH, para você emagrecer, para você aumentar sua massa magra, para o seu metabolismo funcionar, você precisa do GH. E aí você dorme mal, você tem deficiência na produção desse hormônio ou nem produz esse hormônio, dependendo de como é a qualidade do seu sono, dependendo do tipo de medicamento que você utiliza para dormir. Durante o ciclo do sono que a gente regula cortisol. E o cortisol é um hormônio do estresse. Se você não dorme bem, cortisol desregula e aumenta a produção de adrenalina. Aí você fica mais ansiosa, mais compulsiva, quer comer mais porcaria. E quem não dorme bem, estudos mostram que essa pessoa que não dorme bem tende a consumir em torno de 250 a 500 calorias a mais do que uma pessoa que dorme bem. A mesma pessoa teve uma noite legal, durante a alimentação foi feito estudo também dessa forma. A mesma pessoa teve uma noite de sono boa, ela teve um tipo de alimentação. Na noite de sono, que foi ruim, teve outro tipo de alimentação. Incrível isso. Como o sono impacta no seu processo de emagrecimento e como a qualidade boa do sono acelera o seu processo de emagrecimento. Por quê? Vai fazer totalmente o contrário, vai regular sua pressão, vai regular seu humor, vai regular cortisol, não vai te deixar estressada, vai regular a adrenalina, certo? E aí, pensando em saúde, pessoas que dormem mal aumenta a concentração de células velhas, porque durante o ciclo do sono, que nós eliminamos células velhas e fazemos o turnover, que é trocar células velhas por células jovens, melhores, né, com uma função mais potencializada. E isso não acontece quando você dorme mal. E, gente, 80% das pessoas que dormem mal vão ter Alzheimer lá na frente. Por que isso? Porque nós temos uma proteína beta-amiloide que ela é eliminada durante o ciclo do sono. E se você dorme mal, essa proteína beta-amiloide, ela concentra e não deixa um neurônio conversar com o outro. Porque para você ter memória, ter capacidade de raciocínio, para você somar 2 mais 2, você precisa que um neurônio se comunique com o outro. Só que essa proteína beta-amiloide fica aqui no meio, certo? E aí, o que acontece? O neurônio não conversa. Só que isso, ao longo prazo, vai sendo irreversível, como o Alzheimer é. Irreversível. Você consegue controlar, consegue paralisar, existem medicamentos, tem casos que nem isso consegue ser feito. Mas, introduzindo desde cedo sono de qualidade, isso vai ser prevenido. Tá, existem outros fatores, né? Mas o sono é um dos principais fatores. Certo? E aí, nós vamos para a terceira função do sono, que eu acabei de falar, que é consolidação da memória. Se você dorme, é durante o ciclo do sono que você vai consolidar tudo que você aprendeu no seu dia. Aí você vê lá o estudante, que é estudar antes da prova e bem na prova, mas o ideal é estudar antes, dormir, para consolidar aquele conhecimento e depois fazer a prova. E isso começa a ser observado em você, que está lá, chegando já nos 60 anos, que a memória já não vai muito legal. Então pega, faz uma análise, para pensar como foi sua vida lá atrás. Dá tempo ainda de melhorar seu sono. E sem melhorar o sono, você não vai emagrecer. Por quê?
Porque, como eu já falei, durante o sono regula cortisol. Se seu cortisol é muito estresse, que a gente já conversou. E se o cortisol está desregulado, você vai ter mais compulsão. Na verdade, se o cortisol desregular, você não precisa nem comer para engordar, porque o próprio pico de cortisol, ou cortisol baixo, te faz engordar. Então, cuidado com... Começa a entender. Não adianta você começar a querer entrar com remédio de emagrecimento, entupir de atividade física, né? Sendo que a qualidade do seu sono é ruim. É um dos pilares hormonais, de regulação hormonal, para que o seu emagrecimento aconteça. Entenda de uma vez por todas. Nosso corpo é uma engrenagem. Não adianta você ter alimentação legal, atividade física legal, sendo que a base para a construção de uma casa sólida, forte, são os pilares hormonais relacionados ao emagrecimento. E o sono é um dos principais dele. Para você ter uma tireoide funcionante, você precisa de sono legal. Para você ter uma regulação de insulina, você precisa de um sono legal. E para você ter regulação na produção, gente, olha só. Grelina é o hormônio da fome. E se você não dorme bem, a grelina aumenta, então você vai ter mais fome. E outra coisa, a leptina é o hormônio da saciedade. Então, se você tem muita leptina, produz muita leptina, você vai ficar mais saciado, você não vai ter fome. Logo, você consegue fazer uma dieta melhor. Só que se você não dorme bem, a leptina diminui, grelina aumenta, ou seja, você vai ficar menos saciado, com mais fome, mais compulsiva, com cortisol alto, estresse, ansiedade, desconta na comida, fica com o humor alterado, a autoestima vai lá embaixo, emagrece. Então, chegou a hora da gente dar um basta nisso. E você entender de uma vez por todas absolutamente tudo sobre emagrecimento. Porque o conhecimento não tem que ficar engessado lá no profissional. O conhecimento tem que estar aqui disponível para você buscar informação e saber onde buscar se tratar, tá bom? Entendido tudo que o sono vai fazer, mas aí a gente tem que entender umas outras coisas, né? Durante o ciclo do sono, meninas, né, que a gente produz melatonina, aí você dorme bem, regula todos os hormônios, de manhã amanheceu, você acorda, né? Então, é um mecanismo hormonal que a natureza criou para adaptado justamente ao ciclo do sol. Justamente como eu disse, por conta da pré-história lá do homem que ele acordava, tinha que caçar para comer, ele não tinha uma alimentação abundante, né, que pudesse permitir esse luxo para ele ficar acordado até meia-noite assistindo Netflix, né? Então, só que a gente sofre impacto disso, porque esse acesso à televisão, a celular, vem de algumas décadas para cá. E nós temos esse mecanismo hormonal instalado há milhares de anos. E a tendência é só piorar. Você vê, cada dia mais adolescentes ansiosos, não sabem o que é da vida, não conseguem produzir, não conseguem lidar com emoções. Aí você fala, será que a rotina de hoje em dia? Claro, tem vários fatores externos, mas a qualidade do sono é fundamental para que os jovens tenham um amadurecimento cerebral, um amadurecimento com pessoas, um amadurecimento emocional, e sim, não sejam gordinhos lá na frente, tá bom? Então, olha, aí você começa a entender. Existem alguns estudos que mostram que a obesidade está relacionada à má qualidade do sono. E a má qualidade do sono está relacionada à obesidade. E aí você entra num ciclo que você não consegue sair. Quanto mais você engorda, piora seu sono. Quanto piora seu sono, mais você engorda. Então, onde a gente tem que começar a tratar? Te emagrecer ou a gente tem que começar a cuidar do seu sono? Os dois ao mesmo tempo, porque senão não vai dar certo, tá? E aí, esses estudos mostraram justamente isso, que a gordura abdominal, né, pesa, e a gordura também no pescoço pesa e atrapalha a passagem do ar. Você tem a apneia do sono, aqueles momentos que você está roncando, para de respirar um pouquinho e o seu sono não é de qualidade. E você dorme, às vezes até dorme bem, apaga, mas acorda super cansada. Então, te digo, se você dorme bem, mas acorda cansada, o seu sono não foi reparador. Você não passou por todas as fases do sono, você não produziu tudo o que deveria ter sido produzido durante o ciclo do sono. Daí você envelhece mais rápido, engorda, fica compulsiva, deprimida.
E aí começa a entrar com antidepressivo, remédio de pressão, sendo que, na verdade, devia ter cuidado do seu sono, tá? Agora, você já entende tudo e o quão importante é o sono para acelerar o seu emagrecimento. E o contrário também é verídico. Se você dorme mal, o sono vai acelerar o seu engordamento. Entendeu? Quando eu me formei, quando você forma, você vai de tudo, né? Porque você precisa ganhar dinheiro, né? Papai não banca mais. E aí eu comecei, claro, fora plantões, né? Fora tudo, eu trabalhava numa indústria, né? De produzir amortecedor aqui, como médico na ala de medicina do trabalho. Então eu fazia todo o periódico, toda a análise dos funcionários, e era uma fábrica com 3.000 funcionários. E aí a gente começou a fazer uma estatística de análise de saúde dos funcionários que tinham trabalho de dia com os funcionários que tinham trabalho de noite. Gente, 95% dos funcionários que trabalhavam à noite, tinham trabalho noturno, eram acima do peso. Os homens, todos com concentração de gordura abdominal. E se a gente fez análise da alimentação desses homens, eram homens e mulheres, tá? Desses funcionários com gordura abdominal, o tipo de alimentação desses funcionários com peso, né, e a circunferência abdominal, com os funcionários do dia. Gente, a diferença era assustadora. Os funcionários que tinham trabalho noturno tinham um índice de risco cardíaco, né, de doenças metabólicas em torno de 500% maior do que os funcionários de dia. Tanto é que eu fiz esse estudo, na época eu estava fazendo já nutrologia, estava fazendo já medicina esportiva, estava fazendo todos esses cursos de prática ortomolecular, enfim, e eu levei esses gráficos, esses dados. Mas aí sim, foi lá que eu comecei a entender sobre a qualidade, o impacto que o sono trazia na vida desses funcionários. E aí, como eu falei para vocês na época de que eu comecei a época de plantão, vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei, gente, eu fazia plantão, 90 horas de plantão, virava noites e noites e noites. Aí eu peguei foto minha da minha formatura, com 2 anos depois de plantão noturno, parecia que eu envelheci 10 anos. E o dia que eu tinha plantão noturno, que eu virava à noite, no outro dia eu estava extremamente compulsivo. Claro, tinha vários mecanismos, do sono, de cortisol, de adrenalina, de estresse, e a compensação, porque eu achava, trabalhei à noite, eu mereço comer. Aí ia. Então, olha, como a qualidade do sono impacta. E aí eu comecei a ganhar peso naquela época. Só que eu já, esperto, falei, opa, calma, vamos segurar a onda, né? Então, não dá para ser assim. E quando eu vi essa foto minha de 3 anos de diferença, 2 anos de diferença de plantão noturno, era assustadora. Tá? Depois eu até mostro aqui para vocês a diferença de foto. Entendi? Então, olha, entenda, o sono vai se impactar no seu emagrecimento, vai impactar no seu humor, na sua saúde, no seu raciocínio, na sua memória, né, na sua fome, na sua compulsão, em absolutamente tudo. E a qualidade dele vai melhorar tudo isso, certo? Mas aí você adora colocar umas pedras no meio do caminho e colocar dificuldade, né? Aí você vira para mim e fala assim, doutor Renan, mas doutor Renan, eu durmo bem, mesmo assim eu não emagreço. O que há de errado comigo? Entenda, gente, o sono é um dos pilares que vão fazer você atingir o emagrecimento que você deseja. É um dos pilares. Então não adianta você dormir bem, acordar bem, sendo que sua alimentação é terrível, tem atividade física, você tem que avaliar a tireoide, avaliar seu peso, avaliar a resistência, tem vários outros fatores. Mas esses outros fatores, estando regulados e a qualidade do seu sono não ser boa, vai atrapalhar. Então existem vários fatores. Não analise o sono de forma individualizada para você atingir esse emagrecimento. Tá bom? Mas aí você vira para mim e fala assim, Renan, mas é impossível dormir bem se eu trabalho à noite, né? Assim eu nunca vou emagrecer então, porque eu tenho um trabalho noturno, como o senhor falou. Calma, existem formas de enganar o seu corpo para ele achar que está de noite. O que eu faço com as minhas alunas e pacientes que têm trabalho noturno? Eu tenho muitas alunas e pacientes que têm trabalho noturno e isso é uma realidade que a gente tem que saber lidar. Quando você chegar de manhã em casa, no seu trabalho, já está de dia. Então, seu cérebro já bloqueou a produção de melatonina. Aí, o que você pode fazer?
a gente dá uma dosinha de melatonina com alguns outros componentes ali que vão melhorar ainda mais a qualidade do sono, e você tem que dormir num quarto 100% escuro. E aí, a hora que entrou melatonina, serve como que a melatonina? Como a chave para você melhorar a qualidade do seu sono. Certo? E produzir tudo aquilo que a gente já conversou e fazer todo o processo de detoxificação cerebral. Ok? Então, calma, que tem jeito. Mas aí você vira para mim e fala assim, ai, doutor Renan, mas eu durmo bem tomando meus remédios e mesmo assim não emagreço. Entenda, remédios vão fazer o seu sono aprofundar muito rápido. Lembra, gente, a qualidade do nosso sono é uma escadinha, tá? É assim, ó. Então, olha só, o nosso sono é assim, é uma escadinha, tá? Tá dando para vocês verem, eu espero, porque a caneta tá meio ruim. Então, a hora que você começa a aprofundar, você passa por uma fase, depois passa por outra fase, depois passa por outra fase, e aí você chega no sono REM, que é o sono mais profundo. E aí, a hora que você vai acordando, vai subindo de fase, e cada fase tem uma importância no sono, tem uma importância de regulação, de detoxificação, de memória, né? E aí, o que o remédio vai fazer com você? O remédio vai fazer assim, ó. Você vai direto. O que o remédio vai fazer? Você não passa por essa escada. É como se você caísse do abismo. E aí você deixa de produzir várias coisas. Aí mesmo tomando remédio, por mais que você acorde descansado, seu sono não vai ser melhor qualidade. Porque você vai deixar de produzir e regular várias dessas coisas que a gente conversou. Certo? Entendido sobre remédio. Aí, então, falando do remédio. Então, qual que é o jeito errado de você introduzir um sono de qualidade? Porque nós estamos falando aqui de sono, e o que você vai fazer? Ah, vou lá no meu médico, então, e pedir uma receita de um tarja preta para eu dormir. Não, esse é o jeito errado de você começar a regular a qualidade do seu sono. Então, qual que é o jeito certo de você melhorar a qualidade do seu sono? Primeiro, a alimentação. Se você dorme mal, não consuma carne de tipo nenhum após as 8 da noite. Por quê? Porque o processo de digestão da carne é mais lento, certo? E depois das 8 da noite, nosso processo de digestão tende a cair em torno de 80%. Isso, porque de noite você está dormindo, você não precisa digerir comida. E se você come carne muito tarde, fica pesado, você vai ver que a qualidade do seu sono é muito ruim. Então, após as 8 da noite, prefira legumes, proteínas de origem vegetal, né? Até o ovo é bem melhor de ser consumido do que a carne. Mas a carne não. Tem estudos que mostram que o consumo de carne e folhas verdes. Então, após as 8 da noite, tente, quem tem sono ruim, tente diminuir o consumo de folha e carne. Ok? Outra questão, introduz atividade física. Mas se a atividade física for à noite, vai atrapalhar seu sono também, porque a atividade física vai alterar níveis de cortisol e pode atrapalhar o seu sono. Então, uma atividade física ao longo do dia, que vai ajudar nessa regulação da qualidade do seu sono, certo? E controlar estresse. Você, doutor, eu não consigo controlar estresse. Então, comece a criar o hábito. Existem aplicativos de celular gratuitos de meditação. Até no YouTube, se você for, você tem acesso ali a várias aulas de meditação. Digita no YouTube, meditação para sono. Aí, antes de dormir, claro, você deixa a tela, né, do celular meio desligado, ou lá no mínimo, coloca o fonezinho e vai fazendo a meditação. Eu sei que é difícil no início, você não tem o hábito de meditar, mas vai ser incrível para começar a te desacelerar, para você iniciar um sono de qualidade. E depois ali de uns 15 dias, 20 dias fazendo essa meditação, você vai ver a qualidade do seu sono. Você vai virar outro ser humano, viu? Entendido? Então, a dica que eu dou aqui para vocês, claro, aí tem introdução de melatonina, claro, gente, cuidado com a melatonina. A melatonina é dose baixa. Eu vejo gente, doutor, não tomo 15 miligramas de dose de melatonina, que é uma dose altíssima. Acha que quanto mais tomar, melhor vai ser a qualidade do sono. Mas a melatonina, às vezes, quanto menor a dose, ela é só como um gatilho ali, certo? Chás para relaxar, chá de camomila, de jasmim, capim-santo, capim-limão, de erva cidreira, né, de mulugu, né, que é um sedativo, ansiolítico, melissa, né, tem vários chás incríveis que você pode introduzir para te ajudar, tá bom? Então, a dica que eu dou aqui para vocês hoje, essa dica é a principal.
1 hora antes do seu sono, não tenha contato com a luz do celular nem televisão. E já começa na sua casa, ao invés de estar ali no seu quarto com a luz totalmente ligada, já faz tudo que você tem que fazer com a luz ligada e depois você deixa, por exemplo, a luz ali do corredor ou da sala ligada só para ficar um ambiente que você enxergue, né? Mas diminua o nível de luminosidade e celular 1 hora antes do seu sono. Depois você me conta como que vai ser a qualidade do seu sono. Eu sei que você adora deitar na cama e ficar ali com a cara no celular, vendo a vida alheia, né? Fofoca. Mas pare de fazer isso porque isso está prejudicando a sua saúde. Entendido?